Vamos dar sequência hoje às nossas exposições no livro de Gênesis, capítulo de número 1. Hoje nós vamos fazer a leitura apenas do verso de número 26. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Nós concluímos na última pregação a criação de Deus do reino animal, e nós vimos como Deus ele se expressa como sendo rei de toda a criação, né? Ele sujeita toda a criação e ele é rei sobre todos. Os irmãos vão perceber que o sexto dia da criação, ele tem duas fases. Na primeira fase, Deus ele cria os animais terrestres, e na segunda fase, Deus ele faz a criação do homem, que é o que nós vamos ler hoje, apenas o verso de número 26. Vamos iniciar hoje então o ensino da palavra sobre a criação do ser humano. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém? Irmãos, nós estamos estudando o relato da criação, e nós chegamos ao que parece ser o ápice de toda a criação de Deus. A criação do homem aqui, ela é narrada como se o estilo do escritor, o estilo de Moisés, é preparar todo o cenário, a maneira como ele escreve, para a criação do ser humano. Como se o ser humano, ele fosse a coroa da criação de Deus. Existem muitas razões para a gente pensar isso, né? Tanto pela maneira como ele investe no relato da criação do homem. Você vai perceber aqui, do verso 26 em diante, ele vai dar uma ênfase em como o homem é criado. No capítulo 2, nós vamos ver a criação do homem e da mulher de uma forma muito mais detalhada, mas não apenas isso. Você percebe que depois que Deus cria o ser humano, Deus diz que o homem tem que submeter, tem que dominar sobre os animais que Deus criou no sexto dia da criação e no quinto dia da criação. Lá na frente, Deus vai dizer que o homem tem que se alimentar das árvores, dos frutos que Deus criou no terceiro dia da criação. Então, quando Deus cria o terceiro dia, criando as plantas, a vegetação, as árvores frutíferas, ele já estava pensando em quem? Estava pensando no homem. Quando você vai para o Salmo 8, e Davi ele diz: Senhor, o que é o ser humano? O Senhor criou o sol, criou a lua, criou as estrelas, criou o cosmo, mas o Senhor colocou o homem um pouco mais de honra e de glória, menor que os anjos, mas ainda assim deu para ele o domínio sobre toda a criação. Ou seja, até aquilo que Deus criou no quarto dia da criação, o sol e a lua, as estrelas, tem todo um cenário, toda uma preparação para que Deus possa criar o ser humano. Então o homem domina sobre os animais do quinto e do sexto dia. O homem, ele tem o quarto dia da criação, o sol e lua, as estrelas, para ornamentar o firmamento, para trazer luz sobre o homem, para trazer o sol e o dia. E então nós encontramos, se isso não fosse bastante, uma coisa incomum no versículo de número 26. Se tudo isso ainda põe em dúvida, né? Será que o homem foi criado de forma especial? O verso 26 deixa isso totalmente claro, porque de uma forma diferente, Deus narra a criação do homem da maneira que ele não narrou nenhum dia anterior. Olha como é que inicia o verso de número 26. Fala o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe uma diferença na preparação do homem, na criação do homem, que não existe nos outros relatos da criação. Os irmãos percebem? É a primeira vez que Deus está falando no plural. Por que Deus não fala apenas: e haja o homem do pó da terra, como fez com os animais, não é? Não fez isso. Por que ele não diz haja luz e houve luz de uma forma tão direta? Não. Na criação do homem, Deus ele é como se ele estivesse participando de um conselho. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. É como se ele estivesse deliberando a criação do ser humano antes de criar o ser humano. Ele está pensando, ele não criou o homem à pressa. Deus ele não simplesmente disse haja homem e houve homem, não. Ele está pensando, ele está deliberando. Ele dá uma pausa no relato da criação e ele planeja, ele delibera como é que ele vai fazer o ser humano. Qual o propósito, como ele vai fazer. E ele ainda usa o plural, não é? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isso faz do homem um ser completamente diferente de tudo que Deus havia criado até então. Deus ele pausa, pensa, delibera e cria.
Uma questão que nós podemos fazer aqui é o seguinte: por que Deus fala no plural? Por que Ele coloca, façamos o homem? Com quem Ele está conversando, né? Com quem Ele está falando? Vamos fazer o homem. Vamos quem? Nós quem? Com quem Ele está deliberando? Existem algumas respostas para essa pergunta. A primeira resposta, alguns irmãos acreditam que esse plural de Deus aqui é aquele antigo plural de majestade que eu havia falado na nossa primeira doutrina com os irmãos. Lembram? Quando eu falei que Elohim significa deuses no plural, a ideia ali é de um recurso que aponta para a majestade de Deus. Deus está falando como se Ele valesse por 1000 deuses. Lembra disso? Então, alguns irmãos acreditam, inclusive o pastor Marcos Granconato é um deles, ele acredita que esse façamos aqui é um plural de majestade. É igual como um governante, o presidente Lula, por exemplo, ele vai falar que o governo vai criar alguma coisa, ele fala no plural. Ele vai dizer, vamos fazer isso para o povo, né? Vamos liberar isso para o povo. Ele fala vamos para dar a ideia de que ele está representando o governo, para dar a ideia de que ele está valendo por todo o Estado, por toda a nação ali, aqueles que governam. Então o pastor Marcos Granconato e alguns outros irmãos, eles acreditam que esse façamos aqui está apenas manifestando a majestade de Deus. Ele é tão majestoso que ele está falando no plural. Ele não diz eu faço, ele está dizendo façamos, porque ele é glorioso, ele é grandioso, ele vale por 1000 deuses. Alguns irmãos pensam dessa forma. Eu particularmente acredito que essa não é a ideia do texto, porque Moisés já está utilizando o recurso de majestade aqui. A palavra Deus, quando os irmãos lerem aí verso 26, e disse Deus. A palavra Deus aqui já é Elohim, já está usando o plural de majestade. E por que Deus faz isso só agora? Deus não faz antes? Por que Ele não fala, façamos a luz, e a luz passa a existir? Por que somente agora Ele fala de uma forma plural? Eu acredito que não seja por causa desse plural de majestade. O nome Deus já carrega esse conceito. Moisés não precisava ser redundante aqui. Uma segunda opinião diz que Deus está conversando com os anjos. Deus está deliberando isso com os anjos. Quando ele diz façamos o homem, é como se Deus estivesse diante dos anjos, diante dos exércitos celestiais, e ele diz, agora vamos criar o homem, vamos fazer o homem. Existem muitos bons estudiosos que pensam dessa forma, mas mais uma vez, nós temos que rejeitar essa ideia, porque a fala que Deus está utilizando aqui é a fala de um criador. Ele diz, façamos, os anjos não nos fizeram, os anjos não nos criaram. Então como é que Deus vai dizer para o anjo, vamos fazer o homem, convidando os anjos para a criação do homem? Não faz sentido. E também existe uma ideia de identificação aqui. Ele está falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança de quem? De Deus, não de Deus e dos anjos. Então não tem como você implicar os anjos aqui, tá? Então se não é um plural de majestade, se não é Deus falando com os anjos, então com quem Deus está falando aqui? Por que ele usa um plural? Eu acredito que essa é a resposta que a igreja tem dado ao longo dos séculos, é que nós temos aqui um indício daquilo que nós conhecemos como a doutrina da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio que essa é a ideia. É como se a Trindade divina estivesse deliberando a criação do homem. E isso não é impossível de perceber, porque Moisés já nos apresenta uma pluralidade de pessoas na divindade. Lembra, versículo 1? No princípio criou Deus o céu e a terra. Quem é aqui? Deus, o Pai, o Criador. Mas o que diz o versículo 2? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo, distinto do Pai, já está aqui no relato da criação. Então nós encontramos em Gênesis 1, ainda de uma forma implícita, que o nosso Deus, existe uma pluralidade de pessoas. Aqui nós já encontramos o Pai, nós já encontramos o Espírito Santo. O Filho não é tão claramente revelado, mas Gênesis vai revelar lá na frente, nos próximos capítulos, a pessoa do Filho. Mas nós já imaginamos que esse façamos aqui é uma deliberação do próprio Deus triuno. Ele não está falando com os anjos. Ele não está apenas usando sua posição como um rei glorioso, um plural de majestade. Não.
ele realmente está deliberando com a própria divindade, com as próprias pessoas da divindade. E ele está dizendo: vamos fazer os homens a nossa imagem e a nossa semelhança. Essa é a resposta que a igreja tem dado no decorrer dos séculos, e faz completamente sentido, porque a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, vai apresentar a humanidade, o ser humano, como uma criação do Deus Trino. Nós somos criados pelo Pai, a Bíblia diz que nós somos criados pelo Filho, por meio de Cristo todas as coisas foram feitas, e a Bíblia também diz que o Espírito Santo é quem nos criou. Lá em Jó capítulo 33, Jó vai dizer: o Espírito do Senhor me fez. Então, nós somos obra, o ser humano, ele é uma obra deliberada, pensada, de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma pluralidade de pessoas na divindade, onde eles estão conversando. É revelado para Moisés que ele não apenas criou o ser humano, não houve apenas isso, houve uma deliberação. O ser humano, ele é fruto de um planejamento de Deus, ele é fruto de uma organização do próprio Deus, de uma conversa da própria Trindade. Eles conversam, deliberam num conselho eterno que vão criar o ser humano, e eles vão criar o ser humano conforme a imagem deles, segundo a semelhança deles. E é isso que é o alvo do nosso texto essa noite. Nós vemos aqui que isso é que é incrível. O incrível não é apenas que a Trindade delibera sobre a criação do ser humano. O incrível é o que eles decidem. Qual é a conclusão? O que eles decidem? Eles decidem criar o homem conforme a imagem e semelhança de Deus. Essa introdução do próprio versículo nos leva ao ápice do versículo. E o ápice do versículo é que o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Meu objetivo é apenas explicar que isso significa, tem dois sentidos. Primeiro, significa que Deus criou o homem para representá-lo. E segundo, significa que Deus compartilha com o homem atributos que ele somente possui. Nós vamos ver com calma essas duas coisas, tá? Então, nesse versículo, o que nós encontramos é a origem do ser humano, é o que o homem é qual é o propósito do ser humano, por que que Deus criou a humanidade, por que que Deus criou a raça humana. E nós vemos aqui que a identidade do ser humano é que nós somos criados pelo Deus Trino, e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é repetido várias vezes no livro de Gênesis. Por exemplo, vamos ler o verso 27, apenas para os irmãos perceberem a ênfase. Verso 27: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, a ênfase é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você for para o capítulo 5, abra aí Gênesis capítulo 5, verso de número 1, diz o seguinte: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Verso 3: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ou seja, existe uma ênfase no texto bíblico. E a ênfase de Moisés é para que nós entendamos que o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Ele não é apenas mais uma coisa na criação. Ele não é apenas mais algo que Deus resolveu inventar. Existe um selo, existe uma diferença, existe uma atribuição diferente que o ser humano possui. E essa atribuição, essa diferença, é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é importante para a gente responder o que o homem é, o que o ser humano é. E veja, essa é uma pergunta que a humanidade tem feito ao longo de toda a história. Durante toda a história, filósofos perguntam o que o ser humano é. Cientistas perguntam de onde o homem vem. O que define o que é um ser humano, o que define o que é uma pessoa. E não só o mundo pergunta, como o mundo também tem suas respostas. Eles respondem de onde o homem veio, o que o homem é. Talvez a resposta mais famosa que nós temos atualmente, baseado na teoria da evolução, é que o homem, ele é fruto de uma evolução a partir de algum animal, da qual todos os outros animais descendem também por meio de uma linhagem evolutiva, e nós somos apenas aqueles que estão acima em toda a evolução. Essa é uma das teorias mais aceitas hoje em dia,
que o homem ele é fruto da evolução, de animais que foram evoluindo, se adaptando. Sabe qual é a implicação disso? A implicação, irmãos, é muito séria. Se a nossa resposta sobre o que é o ser humano é que nós somos apenas frutos de milhares de anos de evolução, isso nos coloca, e realmente tem colocado o ser humano, em pé de igualdade com os animais. Se nós somos evoluídos dos animais, então a nossa única diferença é que nós somos animais, só que evoluídos. Nas escolas da animais racionais. E inclusive essa ideia de animais racionais já vem de Aristóteles, né? Aristóteles ele diz, olha, qual é a diferença de um homem para um animal? E ele diz, porque o homem ele usa a razão, o homem é intelectual. Então a ideia de animal racional já vem desde a filosofia, e a ciência tem usado a teoria da evolução como uma forma de dizer que o homem é apenas mais um animal. Na prática isso é complicado, porque na prática isso significa que todos têm o mesmo valor. Você tem o mesmo valor de um animal. O animal tem o mesmo valor que você. Inclusive, muitas vezes, dependendo dos grupos, os animais podem ter mais valor do que um ser humano. Por exemplo, vá matar um filhote de foca para você ver. Deve matar um filhote de foca? É claro que não. Mas o que acontece se você matar um filhote de foca? Uma multa, prisão, dependendo do local, o negócio é mais sério. Agora, o que dizer do aborto? A mesma sociedade que diz que não deve matar um animal, um filhote de animal, é a mesma sociedade que diz que não tem problema assassinar uma criança antes dela nascer. Por quê? Porque é apenas mais um animal. Em muitos lugares isso tem um valor menor do que isso. Então, o problema dessas teorias é que coloca todos num pé de igualdade. Não existe uma imagem e semelhança de Deus no homem. O homem faz parte de todo esse coletivo de animais. E na prática, algumas pessoas levaram essa ideia a um absurdo muito maior. Por exemplo, eu separei aqui o nome de um sociólogo chamado Herbert Spencer. Esse sociólogo chamado Herbert Spencer, ele ficou muito famoso por cunhar uma ideia que a gente inclusive acha que veio de Charles Darwin, né? Charles Darwin é aquele que organizou a teoria da evolução. Nós aprendemos que a teoria da evolução mostra que o mais forte sobrevive. A ideia é que quanto mais forte você for, os animais, eles precisam se adaptar às dificuldades, ao ambiente, aos predadores, e aquele que é mais forte sobrevive, evolui, continua crescendo, continua em ascensão. Só que quem cunhou essa frase não foi Charles Darwin. Quem criou essa frase, essa ideia e popularizou, foi esse sociólogo. E esse sociólogo, que era agnóstico, ele não cria, ele não sabe se Deus existe ou não, é apenas um agnóstico. Ele diz que a sociedade dos homens precisa caminhar conforme o caminho de todos os animais. Ou seja, o mais forte precisa sobreviver e ele é digno de sobreviver. Enquanto os mais fracos, o que faz? Precisa ser deixado de lado. Para que deixando os mais fracos de lado, a sociedade possa prosperar. Os homens possam crescer cada vez mais. Sabe o que isso implicava, segundo a sociologia dele? Isso implica que se nós queremos, como animais evoluídos, evoluir ainda mais, precisamos crescer em cima dos mais fracos. Por exemplo, segundo ele, os pobres têm que ser usados. Segundo ele, os doentes têm que ser abandonados. Por que você vai gastar milhões de dinheiro, investir muito tempo para curar pessoas doentes em fases terminais? Não vai adiantar de nada. Então, para ele, se o ser humano quiser usar melhor o seu tempo, o seu recurso, o seu dinheiro, abandone os doentes e foque naqueles que são mais fortes. E os idosos, a mesma ideia. A partir do momento que o homem, pela idade, não consegue mais produzir para a sociedade, o certo seria deixá-los para trás. Sabe quem foi que levou isso às últimas consequências? Na Segunda Guerra Mundial? Hitler. Baseado na teoria da evolução, baseado na sociologia desse homem, que o mais forte precisa sobreviver, então as outras raças, que são menos evoluídas, precisam ser deixadas de lado para que o homem possa prosperar. Por que esses homens pensam assim? Porque esse homem é apenas fruto da matéria evolutiva. Se não existe um Deus no céu que criou cada ser humano, o idoso, o velho, o pobre, o doente, a sua imagem, então não existe valor intrínseco no ser humano. O valor que nós temos depende da condição que nós temos socialmente.
depende da cor de pele, depende do status social, depende da força, da inteligência. Porque enquanto você utiliza aquilo que lhe deixa forte, inteligência, dinheiro, status, saúde, aí sim você prospera. Enquanto aqueles que são mais fracos são deixados de lado, são empurrados pela sociedade. E esse é um problema que na prática levou Hitler a praticar as maiores atrocidades que nós temos. Tudo porque eles não consideram o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Se para nós ser humano é isso, é simplesmente poeira cósmica, não existe moralidade, não existe valor. Se a ideia é que o mais forte sobreviva, então eles estão certos. Mas na Bíblia, nós vemos que não é assim. Na Bíblia nós vemos, o relato bíblico nos apresenta outra ideia, que o homem foi criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Existe inclusive essas ideias, elas não mexem só nessas grandes pautas políticas, mas isso interfere na própria concepção individual. Então, por exemplo, a pessoa que não acredita em Deus, ou não acredita no relato bíblico, ou a pessoa que imagina que nós somos apenas frutos do acaso, da sorte, não fomos criados por um Deus à sua imagem, essas pessoas, hora ou outra, se perguntam então, qual é o sentido da vida delas? Por que elas existem? Por que elas estão aqui? O que elas vão fazer da vida delas? E claro, eles vão ter que se deparar com essas perguntas e não vão ter respostas. Não terão respostas que irão saciar os seus questionamentos. Mas como eu falei, a Bíblia nos apresenta outra ideia. E é uma ideia que corrige essa visão moderna, e é uma ideia que já corrigia a visão antiga do tempo de Moisés. Nas mitologias da época, para os irmãos entenderem, a mitologia da época é basicamente a nossa ciência de hoje, né? A nossa ciência, nós estudamos para explicar os fenômenos da natureza. Na época a mitologia tinha esse papel. Era uma forma de explicar os fenômenos da natureza, da chuva, do sol, da plantação, dos raios. E naquela época, eles tinham também uma visão da criação do ser humano. Mas a visão também era completamente errada. Os mitos daquela época diziam, por exemplo, que o ser humano ele foi criado por uma necessidade da criação. Então, os deuses criaram o mundo para usufruírem do mundo, para terem prazer no mundo, mas aí descobriram que eles precisariam de pessoas para poder servi-los, para poder trabalhar no mundo, para manter a harmonia do mundo. Então, eles criaram os seres humanos como escravos dos deuses, em vez deles serem criados para desfrutar de Deus ou para desfrutar da criação, foram criados apenas como escravos. Então a criação sempre era tida de uma forma negativa. Na Bíblia não. Na Bíblia, o ser humano ele é criado conforme a própria imagem e semelhança de Deus, tá? Mas aí o que isso significa? O que significa? Irmãos, significam pelo menos duas coisas. Sempre quando nós vamos ler, estudar esse texto, as pessoas colocam uma dúvida, que é o seguinte: imagem e semelhança são duas coisas diferentes? O que significa? Imagem é uma coisa e semelhança é outra coisa? Existem alguns irmãos que pensam, né? Que imagem tem a ver com os atributos que nós recebemos, Deus tem, nós também temos. Semelhança tem a ver com a substância que nós temos, por exemplo, um corpo físico e coisas desse tipo. Então há teólogos que tentam separar imagem e semelhança. Mas o que nós percebemos no texto bíblico é que imagem e semelhança é a mesma coisa. Não são duas coisas diferentes. É o que nós chamamos aqui no português, eu até coloquei o nome aqui, para mim não errar, né? É uma endíades. O que é uma endíades? Endíades é quando você usa duas palavras para apresentar um único conceito. Então você pega duas palavras para apresentar um único conceito. Imagem e semelhança são duas palavras que apontam para a mesma coisa. Tanto é que no verso 27, por exemplo, não fala a palavra semelhança. Fala o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Mas cadê a semelhança? Está inserida. As duas palavras significam a mesma coisa. Você vai para Gênesis 5, que nós lemos, diz que Adão é criado à semelhança de Deus. E cadê a imagem? Não tem problema. Imagem e semelhança é tudo a mesma coisa, tá? Então o que significa? Qual é o conceito que representa? Dois. O primeiro conceito do sentido aqui da imagem e semelhança de Deus é que o homem ele foi criado como um representante de Deus na criação. Nós somos criados
como representante de Deus na criação. Eu sei que essa não é a resposta primária que as pessoas costumam dar, né? Se você for pesquisar no YouTube, que um pastor diz, o que significa imagem e semelhança de Deus? A primeira resposta que eles dão é que o homem foi criado para poder ter os mesmos atributos que Deus tem. Então, por exemplo, Deus ama, Deus é justo, Deus é santo. Quando o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, nós temos os mesmos atributos. Somos justos, somos santos. Isso está certo, mas não é o sentido primário. Não é. Quer um exemplo? Os anjos também são justos. Os anjos também são racionais, também pensam. Mas os anjos não são criados à imagem e semelhança de Deus. Eles não representam Deus. É por isso que quando os anjos caem, Deus não manda resgatar os anjos. Por quê? Porque não há uma imagem a ser resgatada. A imagem a ser resgatada é do homem. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando nós caímos, a imagem de Deus foi jogada, foi corrompida pelo pecado. Então Deus resgata a imagem e semelhança de Deus. Como? Enviando o seu Filho, que é feita a sua própria imagem, perfeita, a exata expressão de quem Ele é. E quando nós nos convertemos, nós crescemos de glória em glória na mesma imagem, para crescermos a imagem e semelhança de Cristo. Entendeu? Então, no primeiro sentido, quando aqueles irmãos daquela época, os israelitas, eles lessem imagem e semelhança, eles não iam pensar nos atributos de Deus. Não é essa a primeira imagem. Eles iam pensar que o homem foi criado para ser um representante de Deus. Para ser um representante de Deus. Por quê? Porque naquela época era assim que as coisas eram. Quando um soberano, por exemplo, o faraó, quando o faraó ele estava governando um local e ele expandia seu território, e o seu território crescia cada vez mais, e ele, como homem, não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o que ele mandava fazer? Ele mandava construir imagens, mandava construir estátuas. Para quê? Para que quando as pessoas vissem aquela estátua naquele local, entendessem que aquele local era governado por faraó. Foi isso que César fez na Roma Antiga. César, ele construía suas imagens, espalhava por todos os seus impérios. Na medida em que ele vencia territórios e governava territórios, ele colocava imagens. Para quê? Para mostrar que aquele território era de César. Então, quando os israelitas olhassem isso aqui, eles iriam entender que Deus, para ser representado, Ele não criou uma estátua. Deus, Ele criou o homem, a sua imagem. Ele não espalhou pelo mundo estátuas de Deus. Ele espalhou pelo mundo o homem e disse: multipliquem-se. Para quê? Para que o homem seja visto como um representante de quem Deus é. Apontava para Deus. Essa é a ideia do texto. A ideia é: nós criamos tudo. Durante 6 dias, criamos o sol, a lua, as estrelas, os animais, as árvores, as plantas. E agora, vamos criar alguém para nos representar lá, para dominar, para que ele seja o vice-regente. E aí Deus, ele cria o homem para apontar para o Criador, como representante de Deus. O homem, ele foi criado para isso. É por isso que essa ideia de imagem e semelhança, como uma forma de representar Deus na criação, aponta para 2 coisas. Primeiro, que nós fomos criados para apontar para Deus. Essa é a ideia. O que é uma imagem? Olha, se eu botar uma imagem aqui, uma foto minha, né? Se eu botasse minha foto aqui e saísse pelo mundo aí, quando vocês entrassem e vissem minha foto, iam lembrar de quem? Iam lembrar de mim. Não importa onde eu estou, não importa se vocês não estão me vendo, se eu sou invisível, se vocês vissem minha imagem, vocês lembrarão de mim. Porque a imagem, o retrato, aponta para quem eu sou. Essa é a ideia. Deus é invisível. Mas quando Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, a ideia é que essa criação possui um Criador. E o homem, ele representa quem Deus é. É quando nós olharmos para o homem, apontasse aquilo para Deus. Para nós vivêssemos de tal forma que a criação apontasse para o Criador. Essa é a ideia. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Moisés queria que nós entendêssemos que a raça humana aponta para quem Deus é. É interessante que no Egito não era assim. No Egito era o seguinte: só tinha um representante de Deus no Egito. Sabe quem era? Era o faraó. É por isso que ele dominava. Ele era o único representante. Moisés vai dizer: não, todos nós somos criados como representantes de Deus. Todos nós deveríamos apontar para Deus.
O ser humano, diferente dos animais, deveriam apontar para um Criador. Todos nós deveríamos entender dessa forma. E nós temos dificuldade de entender isso. Mas se nós somos a igreja de Deus, se nós estamos dentro da aliança de Deus, Deus precisa nos ensinar que nós precisamos olhar para o ser humano, cristão ou não, salvo ou não, como portadores da imagem de Deus. Eles não sabem disso, mas Deus quer que você saiba. Jonas Madureira, ele traz uma ilustração que é muito interessante. Ele disse que nós temos a capacidade, e Deus também, de criar qualquer símbolo para apontar para alguma coisa. Então, por exemplo, vamos fazer um pacto aqui. Vou fazer um pacto com os irmãos. Imagine que eu digo para os irmãos, olha, eu vou usar a minha presença na igreja, para representar a minha presença na igreja, esse púlpito. Quando esse púlpito, os irmãos entrarem, e o púlpito estiver aqui no centro, os irmãos vão saber, olha, o irmão Felipe vai vir hoje. Ele já deixou o púlpito no centro. Mas se um dia os irmãos chegarem, e o púlpito estiver no canto da parede, é porque eu fui embora. É porque eu não estou mais aqui. É um sinal, é um símbolo, para que vocês saibam disso. Quando vocês olharem para o púlpito, vocês vão saber disso. Chegou na igreja, o púlpito está aqui, o irmão Felipe vem. Chegou na igreja, o púlpito está ali, o irmão Felipe não vem. Agora imagina que alguém que não sabe do nosso pacto, né, veio limpar a igreja. Imagina a pessoa vir limpar a igreja, vê o púlpito aqui, não, vou deixar o púlpito ali para poder limpar aqui melhor, passar o pano. A pessoa coloca o púlpito na parede, limpa aqui, começa a limpar tudo e esquece de botar o púlpito no lugar e vai embora. Essa pessoa não sabe da nossa história, não sabe do nosso pacto. Quando os irmãos virem, os irmãos vão ter uma ideia diferente. O que Deus quer é o seguinte, olha, o homem, dentro da nossa aliança com Deus, Deus criou o homem para apontar para ele. Mas quem está fora do pacto não sabe disso. Não sabe. Os ateus não sabem disso. Os ateus nem acreditam em Deus. Eles são imagem e semelhança de Deus, mas eles não sabem disso. Muitos aí na política, os esquerdistas e outras pessoas que defendem pautas sociais, eles não sabem que eles são criados para apontar para Deus. Eles não veem isso. Mas nós deveríamos saber que eles foram criados para apontar para Deus. Quando você vê um homem, não importa quão deplorável seja a sua situação, aquele homem está portando a imagem de Deus. E Deus quer que você lembre disso. Lembra o que acontece no livro de Provérbios? Provérbios fala o seguinte, olha, o rei não pode ser convencido pela imagem do rico e do pobre. O rico e o pobre se encontram. Deus fez os dois. Por que o rei tem que ser justo? Por que ele tem que preferir a justiça em vez da imagem de alguém? Porque todos carregam a mesma imagem. Ah, mas o rico pode fazer alguma coisa, ok, mas ele foi criado à imagem de Deus. O pobre também foi criado à imagem de Deus. Nós não podemos ser injustos com eles. Nós temos que tratar bem quem? Temos que tratar bem apenas pessoas bem vestidas? Não, temos que tratar bem também os pobres. Por quê? Porque o fato deles serem a imagem e semelhança de Deus é que dá valor para quem eles são. Não é o status social, não é se tem dinheiro ou se não tem, se estão bem vestidos ou mal vestidos. Nós temos que respeitar as pessoas, porque Deus as criou à sua imagem e semelhança. É isso que faz com que você trate o homem como homem, a mulher como mulher, não pelos seus pecados, não pela sua vestimenta, não pelo seu poder aquisitivo. Nós temos que ser imparciais, temos que ser justos e tratar todos igualmente. Por quê? Porque tanto o rico quanto o pobre foram criados à imagem de Deus. Essa é a ideia que o texto coloca para nós, tá? Então, nós somos criados para ter essa perspectiva, ainda que lá fora o mundo não tenha essa perspectiva. Mas existe uma segunda implicação aqui. Se em primeiro lugar nós somos criados para apontar para Deus, em segundo lugar, a nossa identidade está unida à identidade de Deus. Quem é o ser humano? Você precisa definir o ser humano em seu relacionamento com Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Lembra da pregação em Filipenses, quando Paulo se define como escravo de Cristo? Quem Paulo é? Paulo se define de acordo com o seu relacionamento com Cristo. O que nós encontramos aqui é o seguinte: o que o ser humano é? Nós precisamos ser definidos de acordo com o nosso relacionamento com Deus.
Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem deixa Deus, quando o homem se aparta de Deus, ele perde o sentido da sua vida. Ele perde o propósito da sua vida. Porque Deus lhe deu um propósito. E o propósito do homem é refletir a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem tenta viver contra esse propósito, ele está se colocando contra a sua própria vida. Está colocando contra a si mesmo. Os irmãos entendem isso? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, então você não pode fugir de Deus. Se você fugir de Deus, se você se apartar de Deus, se você não querer se identificar de acordo com quem Deus é, você perde o sentido da sua vida. Tudo passa a ser permitido. Por exemplo, nós já podemos entrar aqui na segunda razão, tá? Na primeira razão, então, nós vemos que a ideia da imagem de Deus é representar quem Deus é. Mas o segundo sentido é que o homem, para que ele possa representar Deus, Deus compartilha com o homem alguns atributos que Deus possui e que ele não compartilha com os animais. Olha aí de novo o verso de número 26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha o que ele diz: e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. A ideia é: eu vou dar-los a minha imagem, nós vamos criá-los à imagem de Deus, para que eles exerçam domínio, para que eles sejam como Deus. Em que sentido? No sentido de que Deus compartilhará com o homem alguns atributos e que ele não compartilhou com os animais. Por exemplo, para que o homem possa dominar, ele tem que ser inteligente. Deus dá inteligência para o homem. Ele tem que ter conhecimento, ele tem que sentir amor, ele tem que ter compaixão, ele tem que ser bom. Aqueles atributos que Deus tem são atributos morais. Deus comunica conosco, atributos que os animais não possuem. Os animais agem por instinto, eles não têm domínio como o homem foi criado para ter. Nós, para refletirmos Deus, Deus nos deu essas capacidades, Deus nos concedeu esses atributos. Claro, há atributos que Deus não concede para o homem. Por exemplo, Deus, ele é onisciente. O homem não é onisciente. Ele nem poderia o infinito conter o infinito. Deus, ele é onipotente, nós não somos. Deus, ele é soberano, nós não somos. Deus, ele apenas nos concede atributos que são atributos comunicáveis, que são atributos que Deus tem, nós também podemos ter. Qual é o propósito desses atributos, irmãos? Esses atributos são nos dados para que nós possamos apontar para Deus como imagem e semelhança, e possamos viver nossa vida baseado nos atributos de Deus, que Ele compartilha conosco. O que acontece é que quando nós não refletimos a imagem de Deus, nós estamos perdendo a nossa própria humanidade. Entendeu? Faz parte do ser humano, de ser humano, nós refletimos os atributos de Deus. Quando nós não refletimos aquilo que Deus compartilhou conosco, nós perdemos a nossa própria humanidade. Por exemplo, aí vem um exemplo que eu queria dar para os irmãos. Há alguns anos atrás, eu estava assistindo um documentário sobre como a China, não essas cidades famosas da China, bonitas, belas, mas o interior da China, onde as pessoas trabalham, vivem numa pobreza extrema e realmente são controladas pelo Estado. Esse documentário girava em torno de como é que o Estado chinês estava desumanizando o ser humano para que eles pudessem usar e controlar melhor o ser humano. Ou seja, eles estavam levando eles a um estado de vida com o objetivo de tirar aquilo que faziam eles serem humanos, para serem mais ferramentas, para serem usados pelo Estado. E aí tem um vídeo. O vídeo é o seguinte: é de noite, está chovendo, passa uma criancinha de capuz. Quando ela vai atravessar a rua, vem um carro, não é aqueles carros como nós temos, mas aqueles carros chineses, lembra que tem um capuz grande por cima, parece mais uma bicicleta, parece uma moto, né? E passa por cima da criança. E a criança cai no chão e o cara passa, continua. E aí, passa uma pessoa do lado, só faz olhar e continua. E aquela criança começa a tentar se mexer, sabe o que acontece? Vem outro carro e passa por cima de novo. E aí a câmera começa a acelerar. Aí passa minutos, as pessoas andando, indo. E aí passa outro carro por cima, outro carro, não é possível. Isso acontece umas 4 vezes, a criança para de se mexer. E aí vem um chinês, ele pega ela, coloca aqui, parece um boneco, a maneira como ele pega ela, puxa para outro lugar, tira do meio da pista e continua. Cadê
Cadê a compaixão desses homens? Cadê a misericórdia? Não foi isso que Deus concedeu para eles. Quando eles perdem os atributos de Deus, quando eles perdem a compaixão, o amor, a misericórdia, quando eles ignoram, eles estão perdendo a própria humanidade, o próprio ser humano. Eles não são como ser humano, eles são mais parecidos com animais. Quando nós perdemos o domínio que Deus nos dá, quando nós nos iramos, a Bíblia vai dizer que quando Paulo tinha tanta raiva da igreja, a Bíblia compara ele como um touro, porque ele perdeu a sua humanidade. Não, Deus não compartilhou isso com Paulo. Quando Paulo começa a agir loucamente, irado contra a igreja, ele parece mais um animal do que Deus. Quando os homens passam a perder esses atributos, eles não são pacientes, não são tolerantes, não amam, não sentem compaixão, não sentem misericórdia. Eles estão perdendo a própria ideia do que significa ser humano. Quando nós nos descontrolamos, quando nós ficamos irados, quando os homens começam a jogar as coisas no chão, dar murro na parede, isso parece mais comportamento animal. Quando eles não controlam o impulso sexual, pelo contrário, quando são controlados por eles, a ponto de cometerem abusos, a ponto de cometerem coisas terríveis, eles não estão refletindo a imagem de Deus, eles estão agindo como animais. Deu para entender? Então nós somos criados à imagem de Deus, com atributos de Deus, que Deus quer que nós usemos esses atributos. Quando você não usa esses atributos, nós perdemos a própria ideia do que é ser humano. Quando nós não sentimos compaixão, quando nós não nos importamos, quando nós perdemos a paciência, agimos irados, loucamente, quando nós somos estressados de uma forma pecaminosa, nós não somos como homens criados, portadores da imagem de Deus. Nós temos essa imagem corrompida por esse pecado e perdemos a própria ideia do que é ser humano. Não se enganem, a cultura caminha para desumanizar o ser humano. Essa é a ideia. Antigamente, quando alguém se acidentava, todo mundo corria para ajudar, né? Hoje em dia, quando alguém se acidenta, as pessoas querem gravar. Estão ali reunidas, ninguém faz nada. Elas querem status. Não há compaixão, não há humanidade. Quando existem grandes tragédias, por exemplo, como a que nós tivemos em Brumadinho, e quando você percebe vários homens correndo para ajudar, aí você percebe que há humanidade ali. Quando as pessoas se reúnem com seus esforços, doando alimentos, se esforçando para poder ajudar uns aos outros, isso é humanidade. Isso reflete quem Deus é. Isso aponta para a imagem de um Criador. Quando os homens perdem isso, eles perdem a própria humanidade. O ser humano é algo completamente unido a quem Deus é em seus atributos. Nós somos criados à imagem de Deus para refletir esses atributos. Nós não podemos perdê-los, senão nós vamos deixar de sermos humanos. Claro, o pecado corrompe o amor, corrompe a compaixão, corrompe tudo isso. Mas em Cristo nós podemos restaurar essas coisas, colocá-las no lugar certo. Amém? Vamos concluir então com algumas aplicações. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é o ápice da criação de Deus. Deus coloca um selo que nenhum animal tem, que ninguém da criação tem, nós temos. Isso implica algumas coisas. Primeiro, nós rejeitamos essas teorias que desprezam o próprio ser humano. Por exemplo, a teoria da evolução. Se o homem é apenas um animal evoluído, então todos nós temos o mesmo direito que todo mundo. Os homens têm o mesmo direito dos animais. E isso é perigoso. Se você for levar essas últimas consequências, nós já vimos o que aconteceu quando Adolf Hitler levou isso às últimas consequências. Segundo lugar, significa que o seu fim principal é glorificar a Deus. Qual é o sentido da sua vida? Você foi criado para apontar para Deus, para que as pessoas lembrem de Deus, para que o seu comportamento glorifique a Deus, porque você é a imagem de Deus, você aponta para quem Deus é. Na escola, quando as pessoas pensam em religião, pensam em espiritualidade, elas têm que lembrar de você. No trabalho, quando alguém precisa de uma ajuda espiritual, de oração, de um aconselhamento, elas têm que lembrar de você. Porque quando elas pensam em algo espiritual, elas têm que lembrar, fulano de tal é cristão, ele vai me ajudar espiritualmente, ele vai poder orar, ele vai poder fazer alguma coisa. Você tem que viver dessa forma, e não da outra, né? A outra forma é alguém olhar para você, rapaz, não conseguir ver Deus em nada. Não consegue ver Deus na conversa, não consegue ver Deus no comportamento, não consegue ver Deus no fim de semana, como você usa a sua rotina. Sua família não consegue ver Deus na maneira como você usa o seu tempo. Elas falam, meu Deus, esse menino não é crente não lê Bíblia não ora.
Não consigo ver espiritualidade nele. Como é que você está apontando para Deus se você não faz nada de espiritual? Você foi criado para apontar para Deus. E esse é o seu prazer. Esse é o prazer do homem. Terceiro lugar, nós encontramos aqui a base para o valor de toda vida humana. Qual é a base para o valor de toda vida humana? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Abre em Gênesis capítulo 9, para a gente encerrar. Gênesis capítulo 9, verso de número 6. Deus ele faz um pacto com Noé, e Deus estabelece uma regra para Noé. Gênesis 9, verso 6. Olha o que Deus diz: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Sabe o que Deus está dizendo? Você foi criado à imagem de Deus. Existe um valor intrínseco. Não pode haver, e é proibido nos 10 mandamentos, assassinato. Quando o homem mata outro homem, ele está destruindo a imagem de Deus. Ele está acabando com a imagem de Deus. Ele está assassinando a imagem de Deus. Deus diz: todo homem foi criado à minha imagem. Vocês não podem matar. A ponto que ele diz o seguinte: olha, se alguém matar, seja morto. Por quê? Para mostrar o valor da vida humana. O homem, a vida se paga com vida. E lá no Novo Testamento você vê o mesmo conceito. Lá em Tiago capítulo 3, versículo 9, os irmãos não precisam abrir, mas lá em Tiago 3, verso 9, o apóstolo vai dizer: olha, cuidado com a sua língua, porque com a sua boca você bendiz a Deus, e ao mesmo tempo amaldiçoa o homem, que é criado à imagem e semelhança de Deus. O que Tiago está querendo dizer é: se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, você não deveria maltratar os outros, você não deveria desprezar os outros, não deveria viver de uma forma que traga injustiça para a vida dos outros. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Os mais velhos, os pobres, os ricos, os brancos, os pretos, até os amarelos. Todos somos criados à imagem de Deus, e por isso todos recebem respeito. Para a gente terminar então, claro, existe uma nota de lamento, não é? Porque o homem infelizmente não vive dessa forma. Mas o Evangelho é uma restauração da imagem de Deus no homem. O homem corrompeu a sua imagem, nós vamos ver isso lá na frente, mas por meio do Evangelho, essa imagem é restaurada. Irmão Felipe, tem como a gente viver os atributos de Deus, aquilo que Ele nos deu? Tem como amar, tem como ser paciente, tem como tolerar o pecado dos outros em respeito ao fato que eles são criados à imagem e semelhança de Deus? É possível. Por meio da graça do Evangelho, isso é possível. Por meio do Evangelho, quando você nasce de novo, Deus ele lhe faz a imagem e semelhança de Cristo. Você cresce à imagem dele. O amor do ser humano ele é falho. Ainda é amor, mas é um amor falho. Os casais podem brigar e ainda existe amor, porque o amor é falho. O pai pode se irritar pecaminosamente com o filho e ainda amá-lo, porque o seu amor é falho. A mesma coisa, o filho talvez não saiba lidar com a maneira como foi cuidado pelo seu pai e pela sua mãe. Talvez o abandono, talvez ser rejeitado, mas ele ainda consegue amá-lo. No Evangelho, nós podemos voltar a serem humanos que representem e apontam a imagem e semelhança de Deus. O Espírito nos capacita para isso. Aquele que opera o querer, também opera o efetuar. Você pode viver a imagem e semelhança de Deus da forma como Deus lhe criou para viver. O pecado tem corrompido a poucos passos, mas em Cristo nós temos uma nova identidade. Somos uma nova raça. Somos uma nação santa. Somos um povo escolhido. Nós já somos transformados à imagem dele. E na sua volta, nós sabemos que assim como ele é, nós também seremos. Até lá, que nós possamos viver o propósito que Deus nos deu, que é refletir a sua imagem e semelhança para a sua glória. Amém? Que Deus nos auxilie e ajude diante dessas questões. Vamos orar.